Canal, e no vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência de viajar para a Grécia. Esses próximos vídeos eu quero contar para vocês algumas experiências de alguns países que eu já conheci. Não sei se vou fazer de todos, mas pelo menos o que eu já passei, algumas situações, tanto positiva quanto negativa, e eu acho que vai ser super interessante para vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir por gentileza para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você sabe que gosta desse tipo de assunto. E vamos lá! O ano era 2019, eu estava com meu quarto Sugar Daddy, pois eu já tive o quinto, e estou com o Rô atualmente, meu sexto relacionamento Sugar, e a gente fez uma viagem que foi entre Holanda, Grécia e Croácia. Então eu já estava na Holanda e eu fiquei na Holanda por alguns dias. Depois eu acabei indo para Grécia. E na Grécia o meu ex tinha uma casa na ilha de Paros. E era super legal, bem diferente, eu não conhecia a Grécia. E eu passei 3 meses nesse período de viagem entre Holanda, Grécia e Croácia. Mas as situações mais adversas eu passei na Grécia. Primeiro, eu achei super interessante em relação à cultura e à gastronomia. Eu não me lembrava de ter comido comida grega, não é o tipo de comida que eu costumava pedir. Então, para mim, já foi bem interessante, bem diferente ter a oportunidade de comer uma comida grega. Eu achei super legal, mas confesso que algumas coisas me chamaram a atenção. Uma delas foi que, pelo menos os amigos gregos do meu ex, as mulheres eram extremamente submissas no relacionamento, ao ponto de elas não podiam sair sem ele, elas não podiam, tipo, num jantar, as mulheres não ficavam conversando, não falavam, até os pratos das comidas, gente, eram os maridos quem pediam. Na verdade, a gente passou por uma situação bem inusitada, que era o quê? A gente, na ilha, tá? Não sei se em todos os lugares da Grécia era assim, mas na ilha, os homens tinham uma tradição do homem mais velho chegar no restaurante mais cedo, pedir toda a comida, todo o prato, mas na hora de rachar a conta, eles rachavam até os centavos, gente. Então, o homem mais velho da mesa pede várias porções para ser dividida entre todo mundo, claro. Depois, as pessoas podem pedir mais coisa, mas o homem mais velho é quem faz os pedidos do jantar e depois a conta é dividida entre todos os integrantes. E eu fiquei tipo, era muito estranho. Outra coisa também, que já não é uma cultura dos gregos, mas sim dos americanos, porque pra quem não sabe, meu quarto Sugar Daddy era americano. E eu estava lá, gente, com a sobrinha dele, a filha, o genro, o neto, ele e as amigas da sobrinha. E teve um período que a mãe dele ficou lá. Era um casarão, então todo mundo ia passar férias na Europa. Mas o que eu achei muito legal foi em relação a conhecer essa nova cultura. Muitas casas que eu fui na Grécia não tinham televisão. Eu achei interessante isso, sabe, gente? Das pessoas dizerem que não tinham televisão em casa. Não por falta de condição, tá? Não tinham televisão, mas tinham jacuzzi, tinham piscina. Mas por questão de, eu não venho pra Grécia pra assistir televisão. Aqui tem tanta coisa legal pra fazer, tanta coisa bacana. Mas não só de turistas, quanto dos próprios gregos da ilha, tá, gente, que eu conheci, eu vi essa experiência. Mas agora eu vou para algumas situações negativas que eu passei por lá. Uma outra coisa também que foi legal, eu consegui sair sozinha lá, sair de ônibus durante o dia, eu conseguia, gente, ir pra lá, pra cá, ia pro centro da cidade, fazer compras e todas essas coisas. Mas teve um dia que eu estava no barco do meu ex, numa cidade chamada Naousa. Lá em Paros, a gente ficava na mediação de praia entre Golden Beach e Drews Beach, né? Porque as praias têm nome.
Então era aonde a gente ficava no verão. E quando foi, meu ex tinha um barco. E aí, o que aconteceu? A gente foi para uma cidade chamada Naúsa. Foi todo mundo, tava de barco, tava com os amigos e tal, tinha outros amigos de barco também. E eu resolvi sair do barco, que tava na marina da cidade, pra tomar um sorvete. E nessa que eu fui tomar o sorvete, já era de noite, tá, gente? Era tipo 8 horas da noite, por aí. E aí eu saí do barco, fui, os meninos ficaram me olhando, né? Tanto meu ex quanto o genro ficaram me olhando e ir nessa sorveteria, porque dava super pra ver, era bem tranquilo. Quando eu estava a caminho de ir, eu vi que teve um cara que fez assim, que queria falar comigo, queria me conhecer. Detalhe que na época eu tinha cabelo loiro. E aí eu acabei falando, tipo, não. Ele não se aproximou, mas a aparência era de estrangeiro. E podia ser europeu, americano, enfim. Porque Naúsa é uma cidade bem baladeira, bem da paquera e tal. E as pessoas vão mais se divertir, vão mais pra festa em Naúsa. E aí, gente, quando eu cheguei na sorveteria, peguei meu sorvete, beleza, tranquilo, que eu estou voltando pro barco. Um homem começa a falar um monte de coisa pra mim. Eu virei as costas e continuei andando. Ele segurou pelo meu braço. E ele começou a falar um monte de coisa em turco. E era um homem turco. E aí o meu ex veio correndo do barco com o genro, empurrou ele no chão. Meu ex falava um pouco de turco. E eles ficaram discutindo e tal. E aí os gregos também já queriam vir pra poder, enfim, né? E aí acabou apaziguando tudo direitinho e voltamos pro barco. Nessa que a gente voltou pro barco, os meninos começaram a falar, nossa, esses turcos são bem complicados. Os gregos falando, tá? São bem complicados, já tem uma fama ruim de vir pra Grécia e ficar assediando as mulheres, ficar assediando as turistas. Tenham cuidado. E eles também contaram, tá, gente, pra gente, a gente não conheceu ninguém que passou por essa situação, mas eles contaram também que acaba tendo muitos gregos e turcos que chamam meninas da Rússia e de outros países para poder passar o verão com eles, tanto na Turquia quanto na Grécia, e depois eles prendem as meninas na casa deles, não dão dinheiro para elas irem embora, e meio que pegam essas meninas para lavar, passar, cozinhar o verão inteiro com eles, e só compra uma passagem de volta depois do verão, gente. Então, eles acabam, né, fazendo um cárcere com essas meninas, realmente, lá na Grécia, nas ilhas. Até o fim do verão, elas não têm dinheiro para voltar. Elas foram para uma aventura para passar, às vezes, uma semana, no final de semana, e ficam presas durante 2, 3 meses, até o cara se cansar dela e mandar ela de volta. Gente, isso é bem problemático e é bem triste. Quando eu escutei esse relato, eu fiquei muito, assim, perplexa, porque eles estavam falando de uma forma que não foi um ou dois casos que já aconteceu sobre isso. Também nessa cidade chamada Naúsa, a gente voltou uma outra vez, só que dessa vez de carro, para um jantar. Estávamos jantando, tudo legal. Eu resolvi ir ao banheiro, normal, no restaurante, e era um banheiro individual. Tinha uma pessoa usando o banheiro. E aí, quando eu tava do lado de fora, era a minha vez de entrar, saiu um homem também, acho que tava um pouco bêbado, falando um monte de coisa em minha direção e como se ele fosse pegar no meu cabelo. Não sei se é porque era loiro ou algo do gênero, estava chamando a atenção, mas ele já veio diretamente na minha direção. E aí a moça que tava no banheiro saiu do banheiro, começou a falar um monte de coisa pra ele, veio chegando um grupo de 3 mulheres também, falaram um monte de coisa pra ele, isso acabou chamando a atenção do restaurante. E as pessoas que estavam com ele na mesa perceberam, levantaram, foram atrás, o pessoal do restaurante pediu pra eles irem embora. Foi bem constrangedor e bem complicado. E esse homem também era turco.
E eu tô vendo lá na rede vizinha, lá no TikTok, algumas meninas contando sobre relatos de assédio em Paris. E também eu vi um vídeo no TikTok de uma moça brasileira que foi sequestrada no shopping de Dubai. Viajou com o marido para a lua de mel, resolveu ir ao banheiro sozinha e não saiu mais. Né? Provavelmente, os seguranças falaram que provavelmente colocaram uma burca nela e ela foi sequestrada. Então a lição de todos esses relatos é alerta. Eu vejo que muitas pessoas glamorizam muito a vida no exterior, as viagens internacionais. E eu vejo, porque eu já fiz mentoria para mais de 450 pessoas, né? Em relação à mentoria Sugar. E as meninas ficam fascinadas por ofertas, propostas, chamando para fazer viagens de homens que elas nem conhecem muito bem. Gente, a gente tem que ter cuidado no Brasil e a gente tem que ter o triplo de cuidado em sair do Brasil com alguém. E mesmo indo com alguém de confiança, nunca fique sozinha, nunca saia só, nunca vá ao banheiro só. Tenham todo cuidado do mundo, tá? Isso é muito real. Nesse mesmo ano de 2019, a sobrinha do meu ex foi pra balada, conheceu um cara grego lá e resolveu, né, passar a noite com o cara. O cara espancou ela, gente. Foi uma situação, acho que deu um soco no olho dela e rachou os lábios também. Então foi bem complicado. Tenham cuidado com todas essas coisas, porque a violência tá aí em qualquer lugar. Eu vejo muita gente vendendo essa estética, essa imagem de que no exterior é um mar de rosas e que aqui o Brasil é o pior lugar do mundo. E sim, o Brasil é perigoso, mas a gente está vendo que também lá fora é perigoso. E não baixem a guarda de vocês, principalmente em países que vocês não dominam o idioma, que vocês não conhecem muito bem a cultura. Se for a primeira vez que vocês estão saindo do Brasil, liguem ainda mais o estado de alerta. Tentem entender se é uma cultura mais machista, mais conservadora. Eu sempre vejo lá no TikTok mulheres errando os looks para ter acesso em alguns lugares nos Emirados. Então elas são barradas de entrar porque estão vestidas propriamente imoral para aquela cultura. Então, gente, tenham cuidado, tá? Tenham bastante cuidado. E eu acredito que, assim como eu incentivo vocês a ter relacionamento sugar, eu conto as minhas experiências, eu animo vocês a fazerem cadastro, eu acho que é minha obrigação também fazer alerta para vocês terem cuidado com os homens que vocês saem, que vocês conhecem, que vocês passam os dados bancários, as redes sociais, porque da mesma forma que tem muita gente boa, tem muita gente ruim também no mundo, tá bom? E é isso, deixem aqui nos comentários os relatos de vocês de experiências positivas e negativas em viagens, tá bom? Eu vou tentar interagir com todo mundo. Um beijo pra vocês e tchau!